Boa tarde. Estamos fazendo um outro macarrãozinho, um capeletinho. Aqui eu coloquei farinha, abri um espaço redondo, coloquei metade da xícara de água e um ovo. É uma quantidade muito pequena, porque sou eu e a minha esposa. Agora eu vou fazer a massa e vou colocando aqui um pouquinho mais e vou misturando até a massa ficar pronta. Ela desgruda da mão quando está pronta, né? Você vai sovando, ela desgruda na mão. Primeiro eu faço sempre assim, com um garfo, para não ficar sujando a mão, porque aqui é muito úmido, e assim não suja tanto a mão. Depois, quando já está meio ressecadinho, eu já ponho a mão na massa para fazer. Enquanto isso, a Lene, minha esposa, fez o recheio. Eu vou pôr o recheio aqui para vocês verem. Ela fala para vocês o que foi nesse recheio. Ela fez o recheio. Esse recheio, eu fiz o seguinte. Eu coloquei frango que estava cozido e caipira, que eu fiz o brodo, que eu coloquei o frango cozinhar com cenoura, cebola e tomate. E aí eu pus para cozinhar. Aí o frango eu desfiei, peguei peito e um pouquinho de coxa, desfiei, bati no multiprocessador para ficar bem homogêneo, coloquei salsinha, queijo ralado, uma pitadinha de pimenta, ó, ficou assim. Um pouquinho, a salsinha que pegou bastante aqui, tá? Aí ficou numa consistência assim, tá bom? Sequinho, né? É. É bem sequinho, é bom? Agora, quanto mais sequinho, melhor. É para passar na massa para ela não grudar, né? Agora estamos fazendo a massa. O ponto da massa. Sempre eu ponho do molhado para o seco, porque colocar água é complicado. Você colocar água se ficar muito ressecado. Agora, fazer o contrário, está úmido e você vai colocando farinha, ele vai aceitando sempre, quanto mais farinha, né? Ele vai aceitando numa boa. Então, tente sempre fazer do úmido para o seco, não do seco para o úmido, porque não dá certo fazer a massa. E aí dá uma sovadinha, ó. Já não está quase grudando, ó. Não está quase grudando. Aí é só dar uma sovadinha boa. É claro que tem gente que tem mais prática para fazer isso, tem gente que não tem tanta prática, né? Massa pronta? Praticamente pronto. Agora eu tenho que abrir no cilindro, tá? Não vou mostrar para vocês como se abre no cilindro, porque é simples. Ou abre no rolo, tanto faz. Eu vou abrir no cilindro, vai ficar comprido assim, que para mim é mais fácil para fazer. Nesse ponto eu costumo pegar e passar um a um. E vou diminuindo aqui, olha. Nós temos a graduação aqui. Então eu vou do 1 até o 7. Para mim o sétimo tá bom. Você pode fazer outros valores. Passei, é a última vez. Agora, toda vez que eu for passar, eu passei farinha de um lado e do outro para poder passar aqui. Agora estou na última vez. Venho com a massa aqui, já para poder fazer. Vou pôr aqui. Aí o que eu faço? Ponho farinha só de um lado, tá? Esse lado aqui, que eu estou pondo farinha, ele não vai grudar um no outro. Então, esse aqui é a parte de baixo. Pus farinha, virei ele. No de cima não, porque eu quero que ele fique grudando um no outro. Depois eu vou fechar. Então eu vou fazer. Põe o molde, corto ele. Se você não tiver um molde, tá? Não precisa usar, tá? Você pode... Esse molde aqui, ele está com um defeitozinho, mas você pode usar uma xícara, um copo, só cuidado para não se machucar. E aí você vai fazendo os moldes, olha, um a um. Aí você vai pegar ele aqui, ó, aqui dentro foi aquele que eu passei farinha, aqui está a parte de fora. Vou pegar uma quantidade boa para pôr nele,
Vou pôr aqui como se fosse um pastelzinho, tá? Vou pegar esse pastelzinho, vou fechar, vou pegar essa ponta aqui, vou dobrar aqui. Vou dar uma apertadinha aqui. Se você acha que pode ficar ruim, pode passar um pouquinho de água e depois fazer isso aqui, tá? Fechou. Agora, como é feito? Isso aqui é como se fosse dobrado aqui e aqui vai juntar um no outro. Tem gente que põe assim e junta cruzando aqui. Tem gente que põe lado a lado, tá? E fecha aqui assim, tá? De qualquer maneira, ele fica certo. Aí aperta aqui para ele ficar como se fosse uma coisa fina. Se você deixar só encostado, ele solta e não fica fininho. A massa fica mais grossa. Então isso aqui está feito. Um por um é feito isso. Vou fazer outro devagarzinho para vocês verem. Tá? Pego um pouquinho de massa, ponho aqui. Pego um pouquinho de massa, recheio. Ponho aqui, a massa do recheio. E aí vou dobrar aqui, vou fazer um pondo um pouquinho de água para vocês verem como é. Água filtrada. O que eu faço? Vocês acharem que está muito seco, que ele não gruda. Põe um pouquinho assim, ó, um pouquinho de água que você põe aqui só na metade dela. Aí quando você virar aqui para fechar, a água gruda mais. Tá? E fica mais firminho. E aqui faz virado ou daquele jeito. São dois jeitos diferentes, olha. Tá? Mas no final é a mesma coisa. Tá certo? Devagar, assim. Ó, juntei, ó. Vou pegar essa parte daqui, vou juntar uma na outra, só isso. Apertei para a massa ficar fina aqui, apertei bem e tá pronto. Tá certo? Depois eu vou mostrar quando ficar pronto. Agora vamos para o capelete pronto, em brodo. Isto está uma maravilha e delicioso, com caldo e o capelete, olha que beleza. Agora é só tomar, ok? Até mais para vocês todos.